Olá, meu nome é Francisco e hoje vamos apresentar sobre o tema Ética da Inteligência Artificial, resumo executivo e recomendações práticas da Unesco. Segundo a Unesco, a inteligência artificial criou imensas oportunidades em diferentes áreas, como economia, educação e saúde, ou seja, ela tem um potencial transformador. Entretanto, ela também pode trazer riscos éticos inerentes, o que pode causar grandes impactos ambientais e centralizar o poder tecnológico. Segundo a diretora-geral de Ciências Humanas da Unesco, Gabriela Ramos, não há outro campo mais relevante para a orientação ética do que a IA. Por isso, a Unesco adotou a primeira norma global sobre a ética em IA em novembro de 2021, e ela foi aplicada para todos os 194 países membros, envolvendo o Brasil. Essa norma ética em IA é sustentada por quatro valores centrais. O primeiro, o direito e dignidade humana, onde ela deve respeitar os direitos fundamentais. O segundo, a diversidade e inclusão, em que a IA não pode excluir nenhuma cultura. O terceiro, sociedades justas e pacíficas, ou seja, a IA também deve promover valores de igualdade e Estado de Direito. E por último, mas não menos importante, a IA também deve assegurar a sustentabilidade e o meio ambiente. Bem, eu sou Luiz Eduardo e agora eu vou dar uma visão geral sobre os princípios, os 10 princípios-chave, né? Bem, esses princípios, né, representam a base ética para o desenvolvimento e uso responsável da inteligência artificial. Eles traduzem valores centrais em ações práticas de governança, ou seja, em formas concretas de garantir que a IA beneficie a sociedade sem causar prejuízos. Os primeiros princípios tratam da proteção e segurança, né, que são os princípios não causar dano, garantir a robustez técnica e proteger a privacidade dos dados. Depois temos os que orientam a gestão e o controle, que são a governança colaborativa, envolvendo diferentes setores da sociedade, os princípios de responsabilidade e rastreabilidade das decisões, transparência e explicabilidade que tornam o funcionamento dos sistemas compreensível. E a supervisão humana, garantindo que a decisão final continue nas mãos das pessoas. Por fim, princípios que reforçam o compromisso social e ambiental, como os da sustentabilidade, literácia e participação pública, e justiça e não discriminação, assegurando a equidade e inclusão. Em conjunto, esses princípios formam a base para uma IA ética, segura e centrada no ser humano. Bem, agora com exemplos práticos de aplicação setorial dos princípios, para que esses princípios não fiquem apenas no papel, é fundamental entender como eles se manifestam na prática em diferentes setores. No setor da saúde, por exemplo, os sistemas de triagem baseados em IA podem ser explicáveis e auditáveis, de forma que os médicos compreendam e possam validar suas recomendações. Isso reforça os princípios de transparência e responsabilidade. No âmbito da justiça, e modelos preditivos usados para avaliar risco de reincidência devem ser constantemente revisados e ajustados para evitar vieses que perpetuem discriminações históricas, aplicando assim diretamente os princípios da justiça e não discriminação. Já no âmbito da educação, né, o uso da IA para personalizar o aprendizado precisa garantir a privacidade dos alunos e manter a supervisão humana sobre o processo pedagógico, para que a tecnologia complemente e não substitua o papel do educador. Em resumo, compreender essas aplicações é essencial para que a IA avance de forma ética, transparente e confiável em todos os setores. Olá, sou Leonardo Grossi e vou apresentar as áreas de ação das políticas. As recomendações da Unesco abrangem 11 áreas de política. Vou falar sobre elas, apresentá-las aqui e entrar em detalhes sobre algumas, para não ficar com muito tempo, né? A primeira que eles falam é a governança ética e colaborativa, que é um dos focos principais aqui, né? Que eles falam o seguinte, que os mecanismos de governança
que vão ser feitos sobre IA, né, eles têm que ser desenvolvidos de maneira multidisciplinar, com a participação de todos os stakeholders. O que eles querem dizer com isso? Que todas as comunidades que vão ser afetadas pela IA, e isso são basicamente todas as comunidades, né, porque a IA é muito versátil, têm que participar do processo de legislação, de regulação. Porque geralmente quem fala de IA são só as pessoas da tecnologia, né? E não pode ser assim, já que vai afetar a sociedade inteira. Eles falam também da ética e impacto ambiental, que é para treinar as IAs, né, como todos sabemos, há um custo de energia muito grande, então o governo deve pensar assim, né, as organizações também devem pensar como que pode fazer para essa energia ser mais limpa, quais incentivos podem ser dados para isso, como que isso vai afetar a grade de energia, né, das cidades, das pessoas que moram perto. Eles falam também do gênero, né, que a tecnologia tem muitos problemas, né, com preconceito, afastamento assim de mulheres. Pensa assim, como que pode impedir que a IA acabe exacerbando, né, com esse problema. Fala um pouco da cultura, de como que a IA vai afetar as áreas da cultura, fala da economia do trabalho, né, que é algo que com certeza tem que ser pensado, quais impactos vão ter na economia, como que a força de trabalho vai ser capacitada, né. Eles recomendam que todos os níveis de educação comecem já a explicar como que a IA funciona, como que ela pode ser útil. Falam também de sociedade, convivência, da saúde e do bem-estar. Eles entram bastante que a IA pode sim ter vários usos na saúde, né? Tanto mental quanto física, e pode ser usada de vários jeitos, só que ela deve ser regulada, tem que ser segura, efetiva, eficiente e principalmente tem que ser provada, né? Não pode pegar qualquer modelo e começar a aplicar na saúde, né? Porque isso é muito perigoso. Então é algo que tem que ser pensado já prontamente. Falam de comunicação e informação, como a IA vai afetar a comunicação. Falam de educação e pesquisa, que é algo que com certeza volta de novo na parte de capacitação, né? Falando da política de dados, isso é uma coisa que fala muito sobre como que a segurança das pessoas tem que ser regulada, né? Tem que ser protegida. E como vai precisar de dados para o estudo de IA de qualquer forma, a Unesco recomenda que seja criado, né, seja incentivado datasets abertos e confiáveis que seguem o padrão dourado, né? Isso seria um padrão dourado, o dataset aberto, né? Para as pessoas saberem o que está sendo usado para treinar e isso não ficar sendo uma coisa assim meio sombria, né? Que acontece sem ninguém saber o que está acontecendo, o que está sendo usado. E antes de seguir para a próxima parte, a avaliação do impacto, né? Como ali já na direita tem um foco em 5, né? Avaliação do impacto ético, a AIE, é o framework que vai ser usado, né? Para avaliar esses impactos. Fazer as perguntas certas, né? Essas 5 aí é a avaliação de impacto ético, a governança, supervisão, políticas de dados, sustentabilidade ambiental e educação e pesquisa. É algo que meus colegas vão continuar entrando em mais detalhe mais para frente, né? Essa foi uma parte mais introdutória. Vão falar também sobre os impactos específicos no Brasil, né? Então, fico com isso. Olá, meu nome é Luiz Gustavo e agora eu vou dar continuidade à apresentação comentando um pouco sobre os desafios do Brasil para a América Latina. Nesse sentido, nós podemos considerar algumas oportunidades estratégicas frente a principal ponto seria em relação à América Latina. Seria realmente as profundas desigualdades estruturais que existem nos países que populam a América Latina. E nesse ponto, algumas das estratégias e oportunidades que a gente pode destacar é que o Brasil em si poderia atuar como líder no desenvolvimento de iniciativas de IA com foco em sustentabilidade e inclusão social. Nesse sentido, nós poderíamos usar a IA para monitorar o desmatamento, preservar o meio ambiente, além de outras aplicações que seriam também muito promissoras nesse sentido. Outro ponto é essencial incentivar a capacitação local, tendendo a desenvolver talentos de acordo com as necessidades regionais. É importante também criar centros de excelência para avaliar viéses culturais e promover diversidade nos modelos de IA. Por fim, ainda temos vários desafios que podemos listar em relação à desigualdade, reforçando esse ponto onde as discriminações e a necessidade de incluir comunidades mais deficientes no uso de IA poderiam trazer o Brasil nesse ponto exatamente como líder. Outro ponto que nós precisamos também comentar é sobre como no documento onde a gente revisou seriam as recomendações práticas para as organizações. Nesse sentido, primeiro podemos realizar uma avaliação do impacto ético direto. Essas avaliações garantem que cada projeto de IA seja analisado quanto a riscos éticos antes mesmo do lançamento. No segundo ponto, nós podemos implementar a transparência e explicabilidade.
que é fundamental que nossos sistemas sejam mais compreensíveis e auditáveis. O terceiro ponto seria estabelecer uma governança clara, isso é, nomear responsáveis éticos e os chamados Ethics Officers, que seriam os comitês multidisciplinares de revisão. Além disso, em quarto lugar, nós podemos capacitar continuamente as equipes, com treinamento ético e alfabetização IA, que seriam essenciais para engenheiros e gestores. Por fim, no ponto 5, nós podemos destacar o impacto ambiental. Nesse ponto, a IA também tem uma pegada ecológica, então é importante medir o consumo de energia e buscar modelos mais sustentáveis. Seguindo, para concluir nosso slide, nós queríamos destacar 3 pontos que foram tocados em toda a dinâmica que a gente abordou. Primeiro, a ética, como um imperativo, que seria a IA como ferramenta para servir a humanidade, respeitando os direitos humanos e a sustentabilidade e a inclusão. Além disso, temos os princípios em ação. A transparência e a supervisão humana são pilares que garantem a confiança e a responsabilidade. E por fim, a hora de agir é agora. A gente não pode deixar que a nossa responsabilidade na implementação de novas éticas, de autorias e a capacidade de a gente conseguir trazer mais literacia de IA são passos imediatos. Não dá pra gente deixar isso para um futuro distante. O ponto em que os impactos vão acontecer são agora. Muito obrigado.